Bom, boa tarde, obrigado pela presença de vocês. Agradecer também a organização da SP Arte, Foto, pela oportunidade de podermos falar sobre o trabalho de Chico Albuquerque. Agradecer a presença do Ricardo, que... Boa tarde também. Eu que agradeço o convite aqui do Sérgio Bug, pelo Instituto Moreira Salles, né, e vamos ouvir aqui sobre o maravilhoso trabalho de restauro de toda essa obra do meu pai. Eu vou falar um pouco, mas acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar. Eu acho que eu queria, antes de mais nada, situar o trabalho do Chico Albuquerque e a trajetória do acervo. Esse é um projeto que foi desenvolvido em função de uma parceria institucional entre o Instituto Moreira Salles, o Museu da Imagem e do Som, e o Instituto Cultural Chico Albuquerque, né? Essa parceria ela se concretizou em 2006. O acervo Chico Albuquerque, referente ao período de 1947 a 1975, que refere-se às atividades, fundamentalmente daquilo que a gente pode denominar do Estúdio Chico Albuquerque, aqui em São Paulo. Ele hoje está depositado no Museu da Imagem do Som, né? O Museu da Imagem do Som é o detentor desse conjunto, desse período, e em 2006, essa parceria que foi realizada com o Instituto Moreira Salles, com interveniência do Instituto Cultural Chico Albuquerque, né, do qual o Ricardo Albuquerque preside, né? Essa parceria, em 2006, visou fundamentalmente a preservação desse conjunto, que é um conjunto de 75 mil negativos realizados durante esse período, né, de 1947 a 1975. O acervo são essencialmente os negativos, alguns cópias contatos, pouquíssimas ampliações, digamos assim, em papel, um conjunto reduzido, informação documental relativa principalmente à publicidade, algumas campanhas, anúncios, estudos de publicidade que acompanharam a produção de certas campanhas, enfim, mas fundamentalmente os negativos. Esses negativos são negativos produzidos a partir, portanto, de 47, e eles, na verdade, têm um problema de conservação associado à base plástica flexível, né, que é uma base de acetato de celulose, um material polímero utilizado na época pela indústria fotográfica, que, na verdade, tem um problema de decaimento, degradação, deterioração em prazo relativamente curto, quer dizer, entre 40 a 60 anos após a sua fabricação, regra geral, esses materiais podem entrar num processo de degradação dependendo de variáveis de fabricação, de variáveis de condições de arquivo, quer dizer, em termos de temperatura, umidade relativa. E esse conjunto, já na década de 80, apresentava fortes alterações e, de fato, a única solução era levá-lo a uma condição de baixa temperatura. Estou só dando esse contexto inicial para dizer que é um projeto que envolveu, então, o esforço dessas instituições, do Instituto. O Instituto pode oferecer essa condição de guarda a baixa temperatura, a baixa umidade relativa, uma condição muito especial, quer dizer, temperatura 0 graus, umidade relativa 30%, é uma condição de quase congelamento que permite com que esse material se estabilize, né? E esse processo de degradação, que pode ser muito intenso, como a gente vai ver aqui alguns exemplos, ele, a partir daí, então, seja totalmente estabilizado e permita com que todo o trabalho necessário de digitalização, de entendimento, na verdade, quer dizer, reconstrução a partir do próprio arquivo, né, quer dizer, da trajetória, dos trabalhos, etc., pudesse ser feito. Então, nós realizamos ao longo desses anos a digitalização destas 75 mil imagens, elas todas hoje estão digitalizadas em média alta resolução, e todas convertidas, obviamente, para positivo, no sentido que é uma visualização no monitor do conjunto todo em positivo, obviamente, né, são negativos, e
eletronicamente hoje passíveis de serem consultados no monitor, e estão, nesse momento, sofrendo um processo de tratamento de informação, no sentido do banco de dados, do banco de imagens. Quer dizer, a gente tem muita informação a partir do acervo, e estamos podendo, na verdade, então, estabelecer aspectos fundamentalmente de data, identificação de conteúdos, etc. Bom, esse universo, que foi um universo, na verdade, associado a, de um certo modo, permitir com que uma parte significativa, quer dizer, da obra de um importante fotógrafo brasileiro se reencontrasse com o seu autor, de um certo modo, é assim um pouco que eu faço a leitura desse período, porque nós não estamos falando de um fotógrafo que, né, não fosse conhecido aqui no Brasil. Quer dizer, na verdade, o Chico Albuquerque é um nome consagrado, extremamente importante na fotografia brasileira, né, já, obviamente, integrante de diversas coleções, já tendo tido exposições retrospectivas como aquela de 2005, organizada, né, por você, junto ao Museu da Imagem do Som, com trabalhos de pesquisas, né, de pesquisadores que se dedicaram profundamente ao Chico Albuquerque, com seu trabalho realizado fora desse período, né, de 47 a 75, todo ele, né, mantido pelo Instituto Cultural Chico Albuquerque, a série de Mucuripe, né, todo o trabalho, né, em cores de frutas posteriores e uma série de outras atividades que Chico Albuquerque realizou depois que voltou à Fortaleza em 75, né, e faleceu em 2000. Né, quer dizer, então, esses últimos 25 anos foram 25 anos de atividade permanente no universo da fotografia. Ele foi um mestre de novas gerações, quer dizer, no sentido que não só aqui em São Paulo, né, foi uma referência para diversos fotógrafos, e para fotógrafos principalmente também no âmbito da publicidade, como também de volta a Salvador foi uma referência para fotógrafos que atuaram no âmbito do jornalismo, né, enfim, que atuaram também no âmbito da fotografia publicitária em Fortaleza. E realizou trabalhos, né, significativos também após esse período aqui em São Paulo. Então, essa trajetória em São Paulo é a trajetória, né, que está, na verdade, reunida nesse catálogo, que é o catálogo da exposição que foi realizada no Museu da Imagem do Som, agora em maio, que seguirá para Fortaleza e também para o Rio de Janeiro, e que passa agora a estar disponível, né, foi um catálogo publicado também dentro dessa parceria com o Museu da Imagem do Som, o Instituto Moreira Salles, com a imprensa oficial do Estado, e ele reúne, quer dizer, o conceito da curadoria para essa exposição, para esse projeto que foi realizado aqui no MIS, né, em maio, que foi a exposição, o Estúdio Fotográfico Chico Albuquerque, né, Retrato, Publicidade, Indústria, Arquitetura e Documentação Urbana. Essas 5 são as vertentes principais do trabalho de Chico Albuquerque aqui, né, e o tema hoje proposto é um tema, na verdade, que procura, de um certo modo, criar um entendimento para todas essas vertentes do trabalho dele aqui em São Paulo, que é uma discussão sobre a relação dele com o Fotocine Clube Bandeirante aqui em São Paulo, com o circuito das artes da fotografia, né, quer dizer, na década de 40 e 50 aqui em São Paulo. E essa é talvez a discussão que eu acho que, inclusive para o contexto de hoje, né, que estamos aqui, na verdade, num momento de um circuito de arte da fotografia contemporânea, que é a SP Art Foto, né, é a discussão que cria uma ponte, né, para o Chico Albuquerque, também aqui em São Paulo, né, fazer o cálculo, 47, 60, 65 anos atrás. Né, para o Chico Albuquerque, 65 anos atrás, chegando em São Paulo, né, e se instalando aqui em São Paulo, né, 66. Estamos em 13. Né? Mas eu estou querendo fazer um pouco essa relação para que a gente entenda algumas dimensões do trabalho dele e não
cometa o erro de interpretá-lo como um fotógrafo do universo e do campo da fotografia aplicada, né? Quer dizer, a publicidade, a fotografia de arquitetura, a fotografia de indústria, são campos daquilo que a gente chama da fotografia aplicada, quer dizer, aplicada no sentido, quer dizer, dos seus usos, principalmente do século XX, que se desenvolveram, fundamentais no campo da comunicação, no campo... Quer dizer, a fotografia de arquitetura, ela, na verdade, ela é essencial para a arquitetura, né? A arquitetura circula pelas imagens, a arquitetura, senão as pessoas teriam que circular pelo mundo, né? E poucas são aquelas que podem, né, fazer viagens visitando, né, porque são, obviamente, bens imóveis, né, regra geral, né? Regra geral, não, normalmente, né? Eventualmente existem aspectos arquitetônicos em outras configurações, assim, mas assim, o que eu basicamente estou pontuando é o fato de que tem uma linguagem, né, específica da fotografia de arquitetura e tem, ao mesmo tempo, essa função fundamental da fotografia em relação, quer dizer, ao próprio desenvolvimento da linguagem da arquitetura moderna, né? Quer dizer, não é possível pensar arquitetura moderna sem a fotografia de arquitetura, né? E é por isso mesmo, né, que diversos arquitetos estabeleceram relações diretas com fotógrafos de sua predileção, né? Então você tem, por exemplo, né, quer dizer, Le Corbusier e Lucien Hervé, né? O Lucien Hervé, fotógrafo, Le Corbusier atuando e desenvolvendo seu trabalho, e o Hervé sendo o seu fotógrafo de predileção, né? Você tem o Richard Neutra e tem o Julius Schulman, nos Estados Unidos, fotógrafo também de arquitetura, que manteve uma relação com vários arquitetos, mais particularmente com o Richard Neutra. E você tem aqui no Brasil a relação muito direta também entre o Niemeyer e o Marcel Gautreau, né? O Marcel Gautreau foi o fotógrafo de predileção do Niemeyer, e ao longo da carreira do Niemeyer, né, ele esteve presente num diálogo e numa proximidade muito grande. E, não por acaso, uma boa parte da obra de Niemeyer, nos anos 40, 50 e 60, até a década de 80, particularmente, foi fundamentalmente difundida através das fotografias do Gautreau. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que uma boa parte das fotografias do Gautreau estava na Módulo, que o próprio Niemeyer editava, estava em uma série de publicações internacionais de arquitetura, e essa relação, quer dizer, não foi, obviamente, o único fotógrafo, outros fotógrafos de arquitetura interagiram também, e isso ocorre com todos os arquitetos. Mas o Chico Albuquerque, como nós vamos ver, também atuou na área da fotografia de arquitetura, e particularmente na área da fotografia de arquitetura moderna, também de uma maneira muito interessante. E aí é um campo ainda para ser trabalhado, entendido o quanto ele estabeleceu proximidades com arquitetos aqui em São Paulo, quer dizer, em que medida, em que relação, quer dizer, isso o acervo permite ainda muitas leituras, né? Mas, enfim, eu estou querendo um pouco só, então, fazer essa introdução para a gente entrar no assunto, especificamente, então, falando dessa questão relativa ao Chico em São Paulo. Mas, de uma forma inicial e introdutória, eu vou deixar com que a gente fique apreciando aqui algo que é um trabalho de publicidade do Chico, uma série muito longa, na verdade, e muito bela, né, de aquilo que ele realmente foi pioneiro, que foi a publicidade, né? Chico Albuquerque, na verdade, quando se instalou aqui em São Paulo, ele não se instalou como um fotógrafo de publicidade. Ele, na verdade, instalou seu estúdio na Avenida Rebouças, né, para desenvolver um trabalho de portré, de retrato de estúdio, né? E fez isso na Avenida Rebouças porque ele pretendia estar junto daquela clientela que era dos jardins, dos novos bairros, né, bairros mais abastados, né, classe média alta, enfim, dos industriais, dos políticos, etc. E ele então se instalou lá em 47, né, e a publicidade o procurou nesse mesmo período. Quer dizer, a publicidade paulista, naquele momento, né, estava num processo do pós-guerra de pensar
a utilização da fotografia na publicidade, mas da fotografia produzida no Brasil. Quer dizer, se você pega a revista Cruzeiro, ao longo dos anos 40, dos anos 30, você tem publicidade que utiliza a fotografia, né? Só que essa publicidade que utiliza a fotografia, que é feita aqui no Brasil, regra geral, essa fotografia é uma fotografia importada, é uma fotografia que vem de fora, vem de estúdios, de fotógrafos de fora. É exatamente em 47, 48, enfim, nesse período, que há uma modernização da publicidade. Deixa eu até dar uma... Não, tudo que você puder. Aqui só um negocinho. Realmente, já viu, né, na década de 30 e início de 40, publicidades com fotos, mas que eram importadas. Só que ela não tinha aquele papel do diretor de arte, porque a foto já vinha e aí era modulado, criado o anúncio em relação àquela foto, né? Quando se começou a fazer aqui, era o contrário, né? O diretor de arte é que criava, né, o layout e que tinha que ser seguido pelo fotógrafo, né? E que tem até aquele depoimento do meu pai, que quando ele iniciou, ele conversou, quando ele foi procurado pela, não me lembro se foi pela Marcan ou pela Thompson, que ele falou, olha, eu não entendo nada de publicidade, mas pelo que vocês estão me apresentando aqui, o layout, eu vejo que vocês também não entendem nada de fotografia, né? Então, vamos fazer para aprender juntos, vamos desenvolver isso juntos, né? Porque o layout que vinha era um negócio que não tinha perspectiva nenhuma de como realizar, era um negócio meio impossível, né? E aí foi o início, então, de toda essa produção fotográfica aqui no Brasil, de publicidade, né? E outra coisa interessante é que não havia modelo, né? E esse é um dado muito, acho que interessante desse processo, que é o fato de que toda a formação de um repertório de modelos para publicidade foi feita dentro dos estúdios de fotografia, e o Chico Albuquerque foi quem mais desenvolveu isso aqui, com certeza, em São Paulo, de forma mais estruturada, mais elaborada, né? E a leitura que eu faço dessa relação dele com a publicidade é uma leitura que eu vou agora estendê-la um pouco mais, mas para não perder esse ponto, exatamente pela qualificação dele, que ele traz, inclusive, de Fortaleza, que ele traz do período dele no Rio de Janeiro, quer dizer, onde ele atua junto a estúdios de portré também, né? E já da prática profissional dele, quando ele chega em 47, ele já tem quase 14 anos de atividade profissional. Ele começa a atuar profissionalmente em 34, com 17 anos, né, em Fortaleza. Inicialmente com filme, foi o único filme que ele realizou, um documentário com 17 anos, né, e foi o único. Depois ele entrou em portrés mesmo, fotografias, e aquele estilo para o Orson Welles também, né? Exatamente. Então, essa trajetória anterior à chegada em São Paulo, ela é marcada, primeiro, por um período prolongado. Ele, quando chega em São Paulo, né, em 47, ele tem 30 anos, nasceu em 17, mas ele já vem de 12 anos de atividade profissional estruturada. Ele começou muito cedo, né? E essa atividade, ao longo desses 12 anos, ela, apesar, quer dizer, o início foi ligado ao cinema, que é algo muito marcante, e, ao mesmo tempo, depois ela é toda dentro do portré, dentro do estúdio, né, de retrato. E é exatamente esse projeto que ele traz para São Paulo em 47, quer dizer, um estúdio de retrato, só que ele é moderno na escolha do espaço, ele é moderno na linguagem, ele é moderno no espírito, ele é moderno em todos os aspectos. O Chico Albuquerque é moderno, e é por isso que é importante entendê-lo no âmbito do circuito né, do Fotocine Clube Bandeirante, que naquele mesmo período estrutura a linguagem moderna na fotografia brasileira, né? Quer dizer, e entender a relação dele, a atuação dele, a participação dele nesse processo é muito interessante, né? E, no âmbito específico, só para fazer um parênteses em relação ao modelo, eu vou fazer uma afirmação que a gente vai ver mais à frente, mas basicamente é o seguinte: não só ele dominava muito a fotografia, no sentido dos aspectos de estúdio, de iluminação, etc., etc., como, por ser o mais exímio fotógrafo de portré, o fotógrafo com, na verdade,
uma elaboração de linguagem e, fundamentalmente, de relacionamento também. O retrato é, fundamentalmente, uma sinergia entre fotógrafo e fotografado. Não existe retrato que não seja uma relação, né? E essa relação pode estar num contexto do estúdio, pode estar num contexto externo, quer dizer, o bom retrato, ele é fruto de várias questões, mas, fundamentalmente, também ele é fruto de um relacionamento humano, ele é fruto de uma construção de um momento, né? E para mim, essa é a questão importante de parte, de uma dimensão enfim, do sucesso dele em publicidade. É que a dimensão do modelo, a dimensão humana da publicidade, para ele tirou de letra. Aquilo ele já fazia há muito tempo no portrait de uma maneira muito bem resolvida. Não como solução, mas do âmbito do relacionamento. São as características pessoais de personalidade, etc., etc., e é muito uma questão de conseguir, na verdade, fazer o que é a direção de cena, o que é a condução, né, quer dizer, da performance, etc., né, de uma maneira excepcional. Então, ele combina, quer dizer, a questão da imagem com a direção, e você vê até em coisas, em sequências como essas, assim, é tudo muito, muito belo, porque aqui você vê que o movimento é estático, mas não esse movimento é muito solto, ele é muito relaxado, isso aí não acontece se não tem um espírito, não é o espírito, se não tem um contexto, né, que é muito dado por ele. Então, eu acho que não só ele formou toda a questão dos modelos como uma necessidade, como, na verdade, ele era possivelmente a melhor pessoa nesse contexto para trabalhar com exatamente o modelo na publicidade naquele momento, que era uma coisa totalmente nova, por essa relação dele com o retrato de estúdio, né, anterior, o portrait, né? Então, um comentário assim, que eu acho importante, porque ajuda a compreender o porquê, inclusive, ele foi, de fato. A trajetória dele na publicidade começa em 47, é uma demanda das agências de publicidade. Ele não só se incorpora a isso, como ele passa a ser o fotógrafo que faz a documentação institucional para as agências de publicidade em São Paulo. Então, ele fotografa as agências como a Standard, a Macan, quer dizer, o que ele faz? Ele fotografa dentro das agências, ele fotografa as agências trabalhando, ele fotografa, quer dizer, ele faz a fotografia institucional para a divulgação das agências de publicidade, ao mesmo tempo em que ele faz a fotografia de publicidade para as campanhas das agências, né? E ele interage muito com a Escola Superior de Propaganda, ele tem uma relação, né, que é muito intensa num âmbito que não é só do prestador de serviço do estúdio que responde a uma demanda. Ele tem uma interação, né, que está sintetizada nisso que o Ricardo colocou. Né? Olha, pelo que vejo, isso aqui é uma parceria. Essa parceria é tão frutífera e tão importante que, em 68, a Editora Abril, quando monta o Estúdio Abril, né, começa a projetar o Estúdio Abril, de 68 a 73, o Estúdio Abril no Estúdio Chico Albuquerque, na Avenida Rebouças, até que fique pronto no Curtume, né, na Rua do Curtume, o Estúdio Abril, propriamente, né, e ele, de 68 a 73, forma a geração dos fotógrafos que vão ser os fotógrafos, né, Sérgio Jorge, Bob Wolfson e outros, naquele momento, né, e ele depois leva aquilo até 75, e eu tenho a sensação que, em 73, isso se transfere já para a Rua do Curtume, e depois me dá a sensação que ele... Bom, aí o Ricardo depois, né, ele volta para Fortaleza, mas tem um momento em que o estúdio... Ele houve um momento, depois da Abril, entende? Ele já estava pensando nessa saída, e o Mauro Salles, que tinha um relacionamento muito intenso com meu pai, e propôs de alugar também, fazer o que a Abril fez com o estúdio, de alugar o estúdio para fazer a produção toda fotográfica só da Mauro Salles. E isso ocorreu por 2 anos, de 73 até 75. Então, acho que assim, isso é para criar as duas pontes, né? Quer dizer, a carreira dele de 30 e poucos anos na publicidade, essa relação permanente com o desenvolvimento da publicidade, e o fato de que ele é demandado por esse universo, no início, por suas qualidades. E aí vamos falar um pouquinho desse início e dessa relação dele entre 47 e 55, digamos. Aqui é o Chico, numa fotografia do Instituto Cultural Chico Albuquerque. Estou na frente de alguém aqui? Hã? Não. O Chico tem essa relação. Quer dizer, eu acho que aqui, eu não sei qual é o nosso tempo, você sabe que isso pode nos levar até amanhã com tantas questões. Mas, assim, vou pontuar algumas questões. Quer dizer, pai do Chico Albuquerque,
é ele um cineasta também, né? Quer dizer, Um amador, porque ele nunca... Era um hobby que ele tinha. Entende? Ele sempre foi caixa de banco. E o hobby dele era fotografia e principalmente cinema. Então, ele que iniciou na década de 20 o cinema lá no Ceará, nessa época, né? Com equipamentos e tudo. Ele adorava fazer documentários. Né? E é importante dizer que todas as imagens e o filme do Lampião, realizado em 1936, pelo Benjamin Abraão, são, na verdade, fruto, né, quer dizer, do apoio da Aba Filme, né, do pai de Chico Buarque, que fornece os materiais para que o Benjamin Abraão ensina, câmera, etc., etc. E toda aquela documentação que é tão significativa em relação a algo tão importante, né, é fruto de um relacionamento com a imagem em movimento e com a fotografia, né, que está dentro da família Albuquerque naquele momento, na década de 30 já vem da década de 20, é um período que o Chico já está atuando também. Então, esse contexto, quer dizer, que é um contexto de uma atividade, né, que vai se profissionalizando em direção à fotografia, ao cinema, a partir de um interesse, né, que vem de uma atividade que é mais amadora, mas esse é o contexto de adolescência do Chico Albuquerque, de amadurecimento. Né? A experiência dele aqui, né, atuando junto com Orson Welles, aqui fazendo o Still, né, para o It's All True, né, é algo também muito marcante. Né? Início da década de 40, ele está ali jovem, né, atrás do Orson Welles. Não, isso aqui é 30 e... Não, 42, está certo, 42. É. E ele está ali, né, atrás do Orson Welles. Né, o Chico é exatamente, né, o jovem ali atrás do Chico, do Orson Welles. É uma experiência, obviamente, de uma produção, né, em cinema com características muito específicas e peculiares, quer dizer, pela figura do diretor, pelo projeto, pelas questões que o próprio Chico, na entrevista, fala um pouco das questões estéticas, formais, de enquadramento, né, que para ele foram ficando muito claras nessa relação, né, acompanhando a produção, né, com Orson Welles. E ele tem uma passagem posterior, né, a esse momento, que já vem dessa sua relação com o portré, que é exatamente em 45, a ida ao Rio de Janeiro. Ele faz 2 períodos de estágio ou de trabalho conjunto em 2 laboratórios e 2 estúdios de portré no Rio de Janeiro também. E essas são as experiências que, na verdade, ele traz, né, para São Paulo em 47. Então, eu só estou querendo pontuar um pouco, de uma maneira assim, muito sintética, uma trajetória, né, quer dizer, que antecede essa sua chegada em 47 em São Paulo. Então, quando ele chega em São Paulo, ele imediatamente se aproxima do Fotocine Clube Bandeirante. Essa é a ficha de inscrição dele no Fotocine Clube Bandeirante, de 23 de junho de 47, ainda com endereço em Fortaleza, né? E é o início, quer dizer, dessa relação com o Fotocine Clube e de uma formalização de atividades. O Fotocine Clube Bandeirante tem que ser pensado e entendido como um espaço que agregou, quer dizer, fotógrafos amadores, profissionais, artistas de vanguarda, uma nova geração que atuou intensamente naquele pós-guerra com uma geração jamais amadurecida, reuniu, na verdade, algo que a gente tem que pensar em São Paulo, que é fundamental. O São Paulo do pós-guerra é um São Paulo de um renascimento, não vou chamar de renascimento, mas há uma questão que a gente tem que dimensionar, quer dizer, o que está acontecendo no São Paulo de pós-guerra. Você tem, primeiro, né, quer dizer, toda a questão do país em direção à industrialização, uma transformação grande, né, o papel da cidade naquele momento. Você tem também o aspecto da migração que a cidade veio sofrendo desde a virada do século XIX para o século XX, né, migração italiana, migração europeia. Você tem a migração, na verdade, que antecede a Segunda Guerra, durante a guerra, né, quer dizer, todos os que emigraram dos países europeus, dos lestes europeus, toda uma, inclusive intelectualidade, toda uma série de profissionais que vieram dar uma contribuição enorme no campo
das artes aplicadas, quer dizer, a indústria gráfica, o design, né? Quer dizer, as artes gráficas em geral, quer dizer, a fotografia, o cinema e tantas outras áreas foram enormemente, né, marcadas pela vinda, né, de inúmeros europeus que tiveram que deixar seus países por questões variadas, né, muitos de origem judia, outros por questões políticas, etc. E no pós-guerra, quer dizer, você tem, né, uma confluência, quer dizer, desses talentos, e o Fotocine Clube Bandeirantes é muito interessante, porque é um espaço de expressão amadora e profissional, onde tem confluências muito curiosas, né, porque você tem industriais, contadores, fotógrafos profissionais, amadores, né? É uma confluência de expressão e de busca de linguagem, de pessoas que trazem bagagens, que são bagagens no âmbito da cultura, mas que, eventualmente, atuam no universo da produção, né? Como, por exemplo, a indústria, como serviços, etc. E é nesse contexto, que é um contexto muito dinâmico, que a atividade, né, do Fotocine Clube, que é uma agremiação que tem uma tradição mais ligada, obviamente, aos salões, ao pictorialismo, etc., ela vai, né, se reformulando. A gente tem uma geração mais jovem que tem uma atuação muito forte aí, obviamente, né, Thomas Farkas, Geraldo de Barros, Germán Lorca, né, o próprio Chico Albuquerque, né, e outros são nomes muito marcantes. Mas o interessante é entender que no Fotocine Clube Bandeirante isso virou um movimento, na verdade, coletivo, onde as várias gerações ali acabaram caminhando para uma questão de linguagem fundamental naquele momento, quer dizer, de repensar a linguagem. E o Chico Albuquerque, então, ele se insere nesse contexto em 47. Né? O Fotocine Clube Bandeirante realizou em São Paulo os salões internacionais de fotografia na Galeria Prestes Maia, depois, a partir de 44, se não me engano, e eles, em 49 e 50, eles tinham, na verdade, visitações de 30 dias de mais de 100 mil pessoas. Né? Foram muito marcantes. Paralelo a isso, você tem que pensar que é o momento em que se forma o MASP, o MAN, né? Ambos na sede dos Diários Associados, na sede de Abril, né? E é nesses espaços que vão ocorrer as 4 primeiras exposições individuais de fotografia, na verdade, exatamente desses 4 fotógrafos, quer dizer, Farkas, Geraldo de Barros, Germán Lorca e Chico Albuquerque expõem entre 49 e 52, fazem exposições individuais no MASP e no MAN. Né? Em paralelo, você tem os Salões Internacionais de Fotografia acontecendo na Galeria Prestes Maia, e tudo isso culmina com a Sala de Fotografia na segunda Bienal de 1953, de dezembro de 53, que é a Bienal do Centenário. É uma sala de fotografia montada a partir do acervo do Fotocine Clube Bandeirante. E essa sala tem um impacto enorme, e ela é vista como algo moderno, de vanguarda, etc., ou moderno, pelo menos, mas em função exatamente dos 10 anos anteriores de produção dos fotógrafos reunidos em torno do Fotocine Clube Bandeirante. Essa que é a questão fundamental, entender que em 53, quando, por acaso, por uma circunstância da Bienal, em que há a desistência da participação de pintores como Orozco e Siqueiros, do México, e outros, queria-se um vácuo, né, de espaço expositivo uma semana antes, né, da Bienal. E aí há uma proposta, né, que o Geraldo de Barros relata num artigo no boletim do Fotocine Clube Bandeirante, quer dizer, que é feita, essa proposta é feita pelo Aldemir Martins, pelo Geraldo de Barros. Né? E o Geraldo escreve, bom, a gente fez essa proposta porque, fundamentalmente, o Chico Albuquerque já vinha há muito tempo falando que a fotografia tinha que sair do circuito que estava, tinha que entrar no circuito das bienais, né? E é por isso que o Aldemir, que era muito próximo, né, do Chico, naquele momento está junto e faz isso, e ele, Geraldo de Barros, com o Manarini também, e outros que ele cita, também estavam nessa direção. Então, quando surge a oportunidade e o presidente da Bienal aceita, né, quer dizer, essa proposta, eles equacionam a sala em uma semana a partir do acervo do Fotocine Clube Bandeirante. Né? E isso é muito interessante a gente ter isso em mente, e ter em mente de que isso é um processo dos anos anteriores, e nesses anos anteriores o Chico está absolutamente envolvido nisso. Então, essa aqui é uma primeira capa que ele faz, que é no mesmo ano que ele se inscreve, há uma fotografia do Chico Albuquerque, esse retrato desse marinheiro, que obviamente é algo, enfim, bastante tradicional em termos de fotografia de estúdio, mas ele está aí, e é importante que a gente o
perceba, porque ele, ao mesmo tempo em que ele foi capa, ele foi também anúncio dentro do boletim, dessa primeira exposição que ele faz, em 47 também, na Livraria Jaraguá, aqui em São Paulo, que é uma exposição de retratos artísticos. Quer dizer, o que ele trouxe, né, como bagagem foram seus retratos. O impacto que isso causou fez com que o Fotocine Clube Bandeirante, na verdade, patrocinasse imediatamente em relação, né, quer dizer, há uma exposição, a tê-lo na capa, há em 2, 3 meses passá-lo à categoria de sênior, que era uma coisa que no processo dos Fotocine Clubes Bandeirantes era um processo meio burocrático de concursos, de pontuação, etc., e ele é catapultado depois da direção do Fotocine Clube, ele se transforma em diretor, ele fica responsável pelo estúdio do Fotocine Clube Bandeirante. O Geraldo de Barros, né, faz essa afirmação em relação à atuação dele em relação às questões da própria difusão da fotografia. Eu estou querendo listar tudo isso para dizer que é isso, ele chega em São Paulo e ele já se insere nesse contexto, né, e atua ativamente aí, ao mesmo tempo em que ele se estrutura no seu estúdio, quer dizer, e realiza trabalhos. Então, você vê que um trabalho comissionado como esse para a empresa Aerovias do Brasil, ela se torna capa também do boletim do Fotocine Clube Bandeirante, nessa foto noturna, né? E é de 47, quer dizer, aqui ele já está com o estúdio montado, ele já está fazendo trabalho comissionado também para uma clientela de serviços, que é uma série extensa que ele documenta para essa empresa no aeroporto de Congonhas, né, faz durante o dia e faz essa cena noturna de manutenção, com uma iluminação, obviamente, de estúdio muito marcante, e é uma imagem que já ganha espaço no universo desse circuito, né, que é um circuito, enfim, que se pretende, obviamente, mais um circuito de linguagem, de artes e tal. É claro que tem dimensões para isso que são curiosas. O Fotocine Clube Bandeirante é um universo onde as pessoas também têm viagens, viajam juntos, vão ao Rio de Janeiro, vão a Itatiaia, vão a... tem um pouco... Produção para fazer produções fotográficas e depois surgiu debates sobre exatamente. Esses fotógrafos. Exatamente. Eles tinham uma sessão de crítica que é reproduzida nos boletins, muito interessante, quer dizer, que é uma coisa fundamental, né? Quer dizer, as pessoas levavam seus trabalhos e debatiam com os outros, né? E, curiosamente, isso não é uma coisa... Tem debates geniais, tem a fotografia de Geraldo de Barros, né, que chama-se Marginal, que é um autorretrato, e tem o relato do debate. Né, quer dizer, e ele é um pouco ovelha negra no contexto, é muito interessante, porque, no fundo, é ali onde você percebe onde os limites vão sendo, né, empurrados, uma série de questões. Tem também um dos retratos do Chico Buquerque, que é do Tom Paine, que é também discutido dentro desse contexto. Então, você vai no boletim do Fotocine Clube Bandeirante, você vê a Lina Bobardi e o Pietro Maria Bardi participando dessas sessões de debate sobre fotografia no Fotocine Clube Bandeirante, né? Tem uma foto dos dois lá assistindo, né, um desses debates. Ao mesmo tempo, você tem o Geraldo de Barros, você tem o Chico Buquerque, o Tomás Farcas, o Oiticica também muito ligado, também, né, mas mais no Rio, mas muito ligado também, mas ligado ao Fotocine Clube Bandeirante de São Paulo. E você tem, no MASP e no MAN, os conselhos assim, digamos assim, de orientação de fotografia e mesmo toda a questão de infraestrutura, depois o laboratório de fotografia do MASP e a comissão de fotografia do MAN são formadas por esses mesmos nomes, o Chico, o Geraldo, o Thomas, né? Eles estão muito próximos ao desenvolvimento da fotografia no espaço de museus, estão atuando no universo desse espaço já que existe, que é o Fotocine Clube, né? Então, São Paulo, nesse período, em relação à fotografia, tem uma atividade muito, muito marcante. Isso acontece, obviamente, no país como um todo. É uma imagem da indústria Klabin de celulose, de uma série extensa que ele faz para a indústria, e que essa é a imagem que faz parte do conjunto de portfólio dele no Fotocine Clube Bandeirante, essa daqui também da Avenida São João, né? E elas são imagens que estão representadas, as séries completas, no arquivo do estúdio, né? Isso é que é interessante, porque, na verdade, você consegue olhar esse material agora, quer dizer, a partir do que ele produziu. Quer dizer, essa imagem e o Centro Urbano de São Paulo, para o Chico Buquerque, a meu ver, é um espaço de criação.
ele tem atividade comissionada ali, ele faz trabalhos, mas, ao mesmo tempo, é o espaço onde ele dialoga muito com essa natureza vibrante da cidade, né? E já a outra imagem da indústria é um trabalho comissionado de indústria, né, que ele elabora, né, para uma proposta que é uma proposta moderna também em relação a uma temática, né, quer dizer, industrial, né, quer dizer, resolvida formalmente, né, de uma maneira, quer dizer, ainda que sob alguns aspectos clássica, né? E aqui é o negativo inteiro, tá, dessa imagem, tá? E é interessante ver que é um negativo 6x6, né, que ele trabalha o corte, né, para finalizar a imagem dentro dessa perspectiva mais vertical, que segue um pouco, né, quer dizer, a solução ali formal um pouco da imagem. Então, né, quer dizer, negativo inteiro, né, e que faz parte de uma série no arquivo, e a imagem editada. Belíssimo retrato de Geraldo de Barros, né? Uma imagem do próprio Chico, da Galeria Prestes Maia, aqui em 48, né? E que dá uma dimensão, não sei se bate o público da Expert Foto, mas né, essa relação de apreciação e de produção e de uma linguagem que está se transformando em relação a cânones, né, que são os cânones do retrato, do enfim, uma abordagem mais pictorialista, e isso está em gestação, isso que é uma coisa muito interessante. E é uma coisa que tem muito público naquele momento também, isso também é outro dado, né? Quer dizer, não é interessante a gente recuperar isso, né? E aqui são imagens, que são claramente imagens, né, quer dizer, do Chico Buarque, que são onde ele vai, obviamente, por caminhos de experimentação formal, por caminhos, né, mais geométricos, né? E, a partir daqui, eu vou mostrar um pouco desdobramentos do trabalho dele nas vertentes daquilo que a gente chama um pouco mais de uma fotografia mais aplicada. Não vou me estender muito, tem bastante imagem, mas, enfim. No portrait, quer dizer, ele faz um portrait de pessoas que não são anônimas, mas não são pessoas públicas, e tem, obviamente, também o portrait de personalidades, etc., que é muito, muito rico. Então, Brecheret, Odete Lara. Essa você não conhece. Essa não conhece. Não, esse aqui esse quadro atrás, no fundo, foi um quadro que o Aldemir fez para o pai, que é o primeiro óleo que ele pintou, que é um gato. E esse quadro se chama Felina, porque é lá do Ceará, essa menina, e ele achou que tinha uma cara da felina que combinava com o gato. Mas é um quadro de uma personalidade do Aldemir Martins, né? Quer dizer, indiretamente é um quadro do Aldemir Martins, né? É um portrê do Aldemir Martins, né? Mas é isso mesmo, e é revelador disso que eu falei, quer dizer, é interessante, porque essa relação com o Aldemir o Aldemir é muito fotografado pelo Chico Buarque, ao longo de todo o arquivo, eles vieram juntos, exatamente. E é interessante essa convivência deles no âmbito, por exemplo, dessa questão das bienais, né? Mário Cravo, filho, né, não neto, Ulisses Guimarães, jovem, o Jânio, no seu momento de revolucionário de 22, assim, tem uma foto no arquivo que é o Jânio com mais 2 assessores sentados assim num banco, como se nós tivéssemos aqui o Jânio no meio, com a perna assim, parece um retrato dos 3 revolucionários do August Sander. Quer dizer, os outros 2 estão de terno e gravata, são normais. A pose dele, né, desse jeito, com esses óculos, é uma pose surreal. Quer dizer, mas olhar esse período desses retratos é vê-lo na sua performance, né, assim, mais intensa. Para mim, que, na verdade, o vi e acompanhei mais, já com mais idade, no certo sentido, né, é muito curioso ver essa coisa, né, inclusive nesses portrés, que obviamente são os portrés para uma coisa mais oficial e pública, né, mas é muito curioso ver, né. Maria Della Costa é um belíssimo retrato, né, anual, que é uma série grande, enfim, ela enfim, posou muito, fez, e vários desses artistas naquele período, na verdade, atuaram como modelos. A Odete Lara fez muito, né, muitas campanhas publicitárias, sem mencionar, enfim, diversos outros, Regina Duarte, né? Opa. Eu queria chegar logo aqui, quer dizer, e também para falar, obviamente, o retrato,
de casamento, de primeira comunhão, etc. Ele fez isso em estúdio e na casa das pessoas. Ele nunca fez casamentos assim no sentido daquela reportagem de casamento, de acompanhar os noivos, mas os retratos nas residências, né, dos noivos, da noiva, é uma quantidade enorme. E é um universo curioso, mas muito interessante e de uma qualidade excepcional do ponto de vista de fotografia. Essa imagem, particularmente, é uma imagem que, na verdade, ela foi recuperada, que estava muito também deteriorada. O universo da indústria e desses trabalhos comissionados é muito rico também. Eu vou passar aqui algumas imagens, mas são imagens de alta qualidade do ponto de vista de execução. Isso é refinaria de Cubatão, né? E é uma imagem de muita força. Essa imagem. Então, isso aqui são alguns exemplos, quer dizer, de uma fotografia. Isso aqui é a indústria também Klabin, de celulose e papel. E ele tem. Então, eu não tenho os dados quantitativos, mas isso aqui é da série daquela da Aerovias, né? E aí tem documentação, quer dizer, trabalhos de natureza mais documental, dessa novíssima fábrica da Colinos, pastas de dente, que eram fabricadas aí de uma maneira interessante. A arquitetura é um trabalho muito rico em termos de arquitetura e acompanhando a arquitetura moderna, então acompanha arquitetos como Brattke, né, acompanha toda a construção. Oswaldo Brattke, era a residência dele. Era a residência do Oswaldo Brattke. E acompanha toda a construção do Ibirapuera, né, que é muito interessante, a Oca, a Bienal, né, todos os prédios. Tem toda a documentação, inclusive a Bienal que abre o prédio primeiro para uma feira de serviços industrial, né, depois é que vai assumindo esse papel mais, né, tem a construção da Oca por dentro, por fora, ainda Brattke de novo. Ainda Oscar americano. Faz uma série maravilhosa para a Lina Bobardi, da Casa de Vidro, né? E que tem, obviamente, eu só não botei a imagem aqui, mas ela está na escada aí também. É que eu vi depois que não estava aqui. Enfim, e uma coisa de interiores. Muita coisa com Artigas, com Vila Nova Artigas. Esse é o edifício Louveiras, na Vila Boim, né? Esse é o Ricardo Albuquerque, se não estou enganado, servindo de modelo para o seu pai. Sou eu aí? Eu acho que é. Me diga que não é. Eu acho que não. Você acha que não? Acho que eu nunca tive uma calça tão larga assim, O Ricardo aparece em inúmeras situações, como modelo ativamente para campanhas da Johnson, e eu fui descobrindo mais do que isso, porque você vai aparecendo em circunstâncias talvez você nem lembre. Eu acho que não. Então, posso estar enganado, eu imaginei que fosse. Acompanhando seu pai aí, talvez não. Porque é um momento que você vê que os prédios, os apartamentos estão vazios e é a documentação para o lançamento imobiliário e da obra, etc. Então, eu fiquei me perguntando se isso está fora de lugar, a Oca, né? Mas você vai vendo que ele é um fotógrafo, quer dizer, é curioso, assim, ele, por fazer uma documentação de interiores e de arquitetura moderna, etc., esse é um recorte que tem um trabalho a ser feito muito grande ainda, e merece, quer dizer, cada uma dessas vertentes do trabalho do Chico merece publicações específicas. Esse catálogo, ele, na verdade, abre, assim, e pontua essas, não é nenhuma novidade, porque eram coisas todas que já eram previamente, né, publicadas. A diferença agora é que você está com todo o conjunto dessas vertentes disponíveis para se trabalhar e se pesquisar. E a gente fez uma primeira leitura disso, quer dizer, ainda há muito que se trabalhar, né? Mas essa relação dele com a arquitetura e também com interiores, está fora de escala. Desculpe, essa imagem está fora de escala. Bom, além da arquitetura, quer dizer, a questão da documentação urbana do centro de São Paulo é, de fato, também uma vertente muito curiosa, e aí ele tem coisas que é o próprio espaço urbano, mas em outros momentos ele está fazendo uma documentação da publicidade nos bondes, nos pontos de ônibus, e ao mesmo tempo está fazendo... E aí é uma maravilha, porque é a questão né, da presença, né, da publicidade no espaço, e o trabalho dele sobre São Paulo também é um mundo aí a ser trabalhado.
do qual a gente pontuou uma série de imagens. E, inclusive, coisas como essas, porque isso aqui é uma imagem na Augusta, né? Mas ela é parte de, na verdade, uma campanha publicitária onde ele acompanha uma figura da mulher moderna, etc., que é uma secretária, e tem várias pequenas histórias, né, profissionais que são ambientadas dentro e fora, e no espaço da cidade. Então, essa imagem não é uma imagem de documentação urbana, ela é parte de uma narrativa né, sobre uma personagem que está sendo construída dentro de uma campanha publicitária. Né, porque depois tem a sequência dela saindo do cinema, acompanhada, assim, não chega a ser uma fotonovela, mas é curioso que aí você vai tendo essas coisas que vão acontecendo, que são as demandas associadas a questões de linguagem. E, portanto, é evidente que não dá para se fazer uma leitura de um trabalho, né, quer dizer, de um fotógrafo como Chico Albuquerque, dissociada, né, do seu universo profissional. Entretanto, não dá para reduzir a sua, né, qualidade, a sua criação, né, em fotografia, né, em função de que imagens façam parte de contextos comissionados, porque o contexto comissionado é um contexto de criação, ele não é um contexto, né, de limitação total e de amarração, etc., etc. E muitas das imagens que acabam se tornando icônicas, né, para muitos fotógrafos, são imagens que surgem de contextos comissionados. Né? As imagens icônicas dos Zé Medeiros, na sua maior parte, são originadas de matérias feitas para a revista Cruzeiro, no fotojornalismo. Né? Quer dizer, claro que você tem alguns fotógrafos que transitam mais soltos, aí, de um certo modo, porque as suas histórias de vida se deram de outra maneira, quer dizer, muitos deles não vinculados necessariamente a uma vida profissional a partir da fotografia, mas produzindo, né, e se expressando através da fotografia, aí de forma, de certo modo, mais autoral e menos ligada a trabalhos comissionados. De qualquer maneira, quer dizer, por exemplo, nesse universo de trabalhos, ele, aqui com o Fasano, fez um acompanhamento muito interessante, e aqui é o Fasano, né, no seu momento de mudança para Paulista, né, e aqui é o Fasano no centro da cidade, na Praça acho que Antônio Prado. Né, e aqui é o Fasano lá também. Então, essa documentação do Fasano é muito significativa e pega os dois momentos e é completa, tanto nessa passagem para Paulista, quanto no período anterior. Né? E tem aí uma relação, quer dizer, com a imagem à noite, noturna da cidade, com os letreiros, né? E isso vai construindo uma coisa muito bonita. Né? E essa questão do espaço, quer dizer, do bonde, do transporte das pessoas, né? Que é algo muito marcante. Né? E, por fim, quer dizer, para retomar o início, a questão da publicidade. A questão da publicidade é aquele espaço onde é o espaço mais comissionado, não mais comissionado, mas ele é o mais vinculado, né, quer dizer, a uma noção bem detalhada do que se quer, o diretor de arte, a campanha, etc. E é claro que aí são questões que muitas vezes seguem exatamente a pauta da direção de arte e outras não. Né? Então tem coisas maravilhosas como a campanha do Cinca Chambó, em 59, antes da inauguração de Brasília, que eles levaram lá uns 6, pelo menos, né? Imagina a viagem, né? E os modelos, e eles estão em todos os lugares. Aqui eu botei uma imagem que está na frente, né, do Palácio já finalizado, mas eles têm na frente do Congresso em construção. É como se você sobreposse Otto Stupakoff e Marcel Gautreau. Digo assim, é como se... Ou Otto no sentido, né, um pouco dessa questão também, né, de uma coisa mais contemporânea, né, e a questão da construtiva, né, da cidade ainda, né, do concreto armado, subindo, enfim. Fez as campanhas na indústria automobilística para Volkswagen, fez essa campanha... Aqui é o Chico à direita, quer dizer, a minha intuição é que é ele, porque tem uma outra imagem, mas é ele na câmera, à esquerda lá, aquela silhueta. Né? E depois aqui a imagem. Agora, esse lançamento aqui é o lançamento em que o Mauro Salles sai da Globo, né? Tem um momento aqui de que ele abre ele cria a agência a partir dessa campanha que o Chico fotografa. Né? Não,
Não, a campanha que ele fotografou foi o lançamento do Itamaraty. Do Itamaraty. 10 mais. Tá, exato. Essa é a anterior. Que foi em 66. Mas, enfim, ele tem uma ligação direta com a indústria automobilística, aí tem um universo enorme de coisas muito criativas, e o universo da publicidade, ele é um universo da encenação, ele é um universo maravilhoso. No estúdio, ele é um universo da construção, né, pela encenação de significados e tal. E isso, na verdade, é muito interessante de ser lido de várias maneiras, né? E aí essa relação, né, de alegria permanente com os eletrodomésticos é algo genial das campanhas, né? E está presente o tempo todo, né? Então, por exemplo, essa é uma sequência enorme dela dançando com aspirador, né, que dá quase uma animação, né? Depois se resume, eventualmente, numa solução gráfica não tão interessante, mas o conceito e a performance para você, né, tentar gerar uma série de opções que se aproximem da ideia, etc., né? Mas toda essa questão da leitura, né, quer dizer, da publicidade, ela se enriquece muito, né, pela possibilidade do acervo poder dialogar com o produto final, que é a publicidade impressa, e muitas vezes até com, na verdade, o estudo inicial, né, e a proposta inicial de direção de arte. Então, é um acervo extremamente importante, porque é de um fotógrafo que teve essa parceria profunda com a publicidade. Então, assim, para estudos específicos, quer dizer, a produção dele é fantástica. E ela é fantástica, inclusive, porque para estudos específicos ela é de alta qualidade sempre. Então, é você fazer o melhor do estudo específico da publicidade dentro de uma fotografia excepcional. É você pensar o universo da fotografia de arquitetura, indústria, enfim, né? Portré e tal. Né, sabão rinço, né, essa é uma campanha para o Willys também, tentando entender o significado aqui, qual que seria o dizer que acompanharia essa imagem. Provavelmente não era o carro da concorrência, né, porque eu só consigo imaginar se entrasse dessa maneira, né, era para mencionar a concorrência, né. As campanhas, né, obviamente, também sempre associadas. Muito interessante essa questão da mulher também nesse período, na publicidade, obviamente, mas todas essas portabilidades, né, como a sua máquina de costura portátil, que ela parece estar embarcando, né, ela está embarcando e levando como bagagem de mão no avião a sua máquina de costura Singer. Dá um pouco essa sensação, né? Já está, né, de luvas e tal, uma coisa bem... Essa é a campanha da Kodak Rio 400, que é de 1965, né, que é a Kodak do quarto centenário, né? E ele fez a campanha do lançamento da câmera Kodak. E com isso eu encerro as imagens para exatamente, quer dizer, percorrer esse período do estúdio Chico Buarque, mas sempre com essa questão fundamental, quer dizer, entendê-lo no começo da sua atuação em São Paulo, como alguém que tem um desenvolvimento profissional excepcional, se transforma no principal estúdio na cidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a relação dele com o universo do Fotocine Clube Bandeirante, né, estabelece, quer dizer, desde o início, a questão, né, de linguagem como algo obviamente presente fundamentalmente, quer dizer, nas preocupações e nas questões em que ele se colocava. Então, eu acho que eu quero ressaltar isso porque é evidente que no âmbito da fotografia você tem diversos caminhos, né? E a fotografia é, na verdade, um universo novo na representação visual. E hoje em dia, fazendo um comentário sobre a questão contemporânea, se, de um certo modo, a fotografia hoje penetrou no âmbito das artes visuais de forma absoluta, né? E de tal forma que, inclusive, hoje o ferramental crítico para pensar a fotografia contemporânea, ele é emprestado, na verdade, fundamentalmente das artes visuais, né? Quer dizer, a gente pensa a fotografia, né, ancorado um pouco no ferramental crítico das artes visuais. A fotografia, por outro lado, ela entra nesse meio transbordando, empurrando, né, e afirmando quase que, né, o tempo todo de que esse ferramental não dá conta, né, das múltiplas dimensões disso que nós denominamos de fotografia, né? Porque você tem o âmbito da comunicação, você tem o âmbito da fotografia aplicada, você tem o âmbito da expressão artística, né, mais direta e esses campos não são dissociáveis, não são delimitáveis absolutamente assim, né, com
delimitações e com cercas que os deixem, né, absolutamente demarcados, separados, e é bom que não seja assim, e talvez essa seja uma das grandes contribuições, eu acho que da fotografia para as questões contemporâneas. É que é necessário pensar, né, a questão contemporânea, etc., nas artes, quer dizer, e como nós estamos fazendo isso a partir da fotografia, é necessário pensar exatamente esse aspecto, né, de que a fotografia, na sua trajetória, ela é, né, muitas vezes, algo que não tem, em muitos momentos, nenhuma intencionalidade artística explícita e produz, né, conteúdos visuais altamente icônicos e marcantes e culturalmente, né, e, ao mesmo tempo, né, acabam construindo, né, também desdobramentos em termos de linguagem. Então, todo esse aspecto é algo que o trabalho do Chico Albuquerque, de um certo modo, aponta, né? E eu acho que essa é a função, quer dizer, não a função, mas eu acho que esse olhar sobre esse período de atuação dele em São Paulo, dentro do estúdio Chico Albuquerque, aponta para essas questões, né? Quer dizer, aponta para uma fotografia fortemente de natureza aplicada, mas de qualidade excepcional em várias vertentes, e, ao mesmo tempo, uma atuação autoral no âmbito do espaço urbano, da documentação urbana, e uma atuação também autoral no âmbito do circuito do Fotocine Clube Bandeirante nesse período da década de final dos anos 40 e da década de 50. Então, essa era basicamente o apanhado que eu queria fazer do Chico, né, associado a esse projeto. Bom, eu acho que está tudo bem explicado. Eu até estou aprendendo muito com esse trabalho todo que vocês estão desenvolvendo lá no Instituto, entende? E realmente é fantástico o que está sendo levantado. Você tem do meu pai de acervos, né, que eu até desconhecia, né, e eu sei que, como você mesmo disse, são diversas as vertentes que ele trabalhou, inclusive até em natureza morta, com a série de frutas, por exemplo, você entende? Então, é um negócio fantástico. Eu sei que tudo isso vai vir à tona, isso aqui é só uma ponta que está surgindo ainda, né? E fico muito feliz pelo trabalho, por esse convênio feito aí entre o MIS de São Paulo e o Instituto Moreira Salles. Bom, eu imagino que já temos o tempo devido, mas podemos conversar. Você me diz, Pedro. Sim. Vocês que vasculharam o acervo dele, por acaso não encontraram nenhuma documentação sobre o stand do Fotocine Bandeirante na Bienal? Sobre a sala de fotografia, né? Ainda não, mas não quero dizer que... Eu acho pouco provável. Ele tem vários conjuntos de documentação do Fotocine Clube Bandeirante, quer dizer, da Galeria Prestes Maia, de exposições quando há uma mudança da sede do Fotocine Clube Bandeirante. E o acervo tem conjuntos que, por deterioração, eles estão ainda blocados, assim, semi-aderidos, etc., etc. Então, ainda tem uns conjuntos cegos no que a gente fez, né? E tem alguns conjuntos que a gente ainda está trabalhando, mas, por exemplo, ele tem uma documentação de exposições no MASP, que o MASP desconhecia, que vão ser importantes, assim, de complementação exatamente de exposições específicas que foram feitas, que não existiam todos os ângulos e que tem algumas imagens que vão complementar estudos, né? Da sala de fotografia, você talvez conheça, no Fotocine Clube Bandeirante, tem 2 ou 3 reproduções da sala de fotografia nos artigos que falam da sala de fotografia, que não são boas o suficiente para... Porque, assim, o maravilhoso seria a gente poder, pelas imagens, né, identificar as fotografias que foram escolhidas naquele processo para estarem na parede, até saber quais dos fotógrafos do Fotocine Clube Bandeirantes, de fato, estiveram lá. Eu, pelo menos,
posso estar cometendo ainda uma coisa que é desconhecimento por não ter me aprofundado, mas talvez isso já até exista aqui no histórico da Bienal, tenha lá a relação de todos os fotógrafos, eventualmente tem um catálogo. Quer dizer, eu desconheço, talvez eu... Não, o catálogo não é possível porque eles entraram em cima da hora, né? Já ter sido feito Não, mas tendo ao catálogo. mas poderia ter lá, numa pasta de documentação da Bienal de 53, uma folha datilografada com as obras que foram expostas. Isso talvez exista. Eu nunca me dediquei ainda a esse, mas muitos colegas aí da área têm, obviamente, pensado e se dedicado, estudado isso. Eu acho que a gente vai chegar lá. Eu soube que na Bienal de 53, teve uma participação muito grande, foi o Thomas Farkas. O Thomas, a gente, por exemplo, já conhece todas as imagens da exposição a primeira exposição dele, de 49. Tem todas as imagens. Então, isso, na verdade, é uma coisa importante, porque dá para ver o conjunto das imagens que estavam lá. Mas essas 4 imagens, essas 4 exposições, que são, deixa eu ver se eu consigo me recordar, mas você teve em 52 a exposição do Chico, que foi a exposição de Mucuripe. Ele volta para Fortaleza em 52, faz Mucuripe e expõe aqui. Eu sempre me confundo, MASP ou MAN, deixa eu ver se foi no MASP, em 52. Né? E aí você tem o Lorca, que fez uma exposição também em 51, o Geraldo em 50 e o Farkas em 49. Seria maravilhoso a gente recuperar essas 4 exposições, a documentação delas, e entendê-las, né, naquele momento. E eu acho que são as 4 individuais iniciais nesse período, que é o período que antecede a sala de fotografia, que é imediatamente posterior à própria constituição dos museus, e pega o pico de intensidade do Salão Internacional de Fotografia de São Paulo na Prestes Maia. Então, assim, de 49 a 53, você tem algo que é interessante, muito interessante está acontecendo aqui em São Paulo. Em torno, né, todos eles são membros do Fotocine Clube Bandeirante, todos eles estão ativos nos museus de arte, todos eles estão ativos à sua maneira na fotografia. O de perfil mais claramente profissional e mergulhadíssimo no universo profissional é o Chico Buquerque. Inclusive, a se pensar de onde vinha o tempo, para ao mesmo tempo fazer, né, os comissionamentos, atuar no Fotocine Clube Bandeirante, produzir, quer dizer, obviamente era alguém com uma dinâmica, né, pessoal assim, de atividade profissional grande. Mas, enfim, respondendo, por enquanto não. Mas tem ainda alguns universos, assim, tanto de conjuntos que ainda nós vamos ter que trabalhar um pouco, e que seria, estou apenas dizendo, se a gente conseguir chegar a separar esses conjuntos, eventualmente, porque como ele fotografou, né, quer dizer, tem uma série, assim, ao longo dos anos, ligadas ao Fotocine Clube Bandeirante. Né? Inclusive, eu não botei aqui aqui nas imagens, mas isso aqui é uma série que ele faz dos fotógrafos do Fotocine Clube Bandeirantes para o Salão de Fotografia de 49, e você vê lá em cima vários, né, quer dizer, o Salvatore, mas aqui o Lorca, é o segundo aqui, uma pose maravilhosa, assim, e jovem, assim, e tem o Geraldo aqui também, tem o Salvatore aqui embaixo e outros. Mas isso aqui é interessante, são retratos que estão no arquivo do Chico, mas só existem porque ele era também quem, na verdade, tocava o estúdio de portrait do Fotocine Clube Bandeirante, que chamava-se Gasparian, que era uma doação do Gasparian para a construção dos equipamentos, etc. E ele era quem tocava, né, e fazia, cada 15 dias, aulas, etc., etc. E, ao mesmo tempo, essa coisa legal de fotografar, né, os próprios membros que vão participar da feira. O Chico é o cara para fazer essa documentação, que é o sujeito do net formato, do tripé, que faria esse tipo de fotografia para documento. Esse negativo que foi usado no boletim do Cine Clube, esse não se sabe a autoria dele, nem se conhece os negativos dele. Nós não localizamos até o momento, né? Ainda tem mais. Eu tenho, claro que isso desde o início me interessou tentar localizar isso, mas eu tenho uma certa desesperança nesse momento, porque a gente avançou muito e ainda não apareceu. Mas é algo, enfim, eu tenho esperança que isso vá surgir de uma forma ou de outra. A gente não deve ter esgotado ainda as várias possibilidades, né? Claro que as individuais anteriores são importantes também como fotografia, mas o momento histórico da Bienal se remete imediatamente à primeira exposição de fotografia
claro. Não, e é interessante, você vê que no texto do geral, ele... Como é que faz aqui? Ele... Deixa eu ver se eu consigo só... Fala, Não, só explicar um pouco. Eu também tive interesse em ir no Fotocine Clube para ver essa produção do meu pai no Fotocine Clube, negativos que eu gostaria de ter. A informação que eu tive do Fotocine Clube é que não há nenhum negativo no Fotocine Clube. É só fotos em papel que eles têm. Entende? Então, vamos dizer, a turma antiga, o Eduardo Salvatore, né, que foi presidente durante anos, né, poderiam estar informando sobre... eu não sei se, vamos dizer, quem participava do Fotocine Clube, quando produziam as fotos, eu acho que eles conservavam os negativos, não ficavam no cineclube, entende? Publicavam esses boletins, você entende, que eram, eu acho que mensais ou bimensais, entende? E hoje, quando eu fui atrás, né, desse negativo, eu falei, não temos aqui nenhum negativo de qualquer fotógrafo dessa época, entende? É só papel. Essa aqui é a capa do boletim que tem a menção à sala de fotografia, uma imagem do Scavone. Legal, essa aqui né? é do Rubens Scavone? Né? É legal, é a capa do boletim que vai falar da sala de fotografia. Né? Então, onde é que eu estava? Deixa eu só achar agora aqui, que estava logo aqui também, a anterior é a matéria, acho que tem uma imagem. Essa aqui. Sérgio, aproveitando um pouco do que você procura, é claro que faz parte da missão do Instituto Moreira Salles fazer todo esse resgate, conservação, preservação e publicação.